Em nenhum outro a salvação, em nenhum outro a salvação. Deus Santo, forte, imortal, Jesus, meu Salvador. Sejam todos bem-vindos ao nosso Retiro de Carnaval 2026. É uma alegria estar aqui com vocês, partilhando da palavra, deixando com que Cristo venha fortalecer o nosso coração, a nossa alma, escolhendo a boa parte. Então seja bem-vindo. Bem-vindo para experimentar de Deus a graça, o poder derramado do alto. Que os nossos corações estejam abertos para receber de Deus aquilo que nenhum outro, que ninguém pode nos oferecer. Eu me chamo Igor Henrique, sou do grupo de oração Água Viva, da paróquia Cristo Rei. É uma imensa alegria estar aqui com vocês. Vamos partilhar nesse querigma de fé, pecado e salvação, o tema, em nenhum outro a salvação. Em nenhum outro a salvação, em nenhum outro a salvação. Deus Santo, forte, imortal, Jesus, meu Salvador. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, que se alegre os ossos que esmagastes. Esconde dos meus pecados a tua face e apaga toda a minha culpa. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova o meu peito um espírito de firmeza. Palavra do nosso Senhor. Aqui o Salmo 50, versículo 11 ao 12. Cria em mim, Senhor, um coração puro e renova o meu peito um espírito de firmeza. Que o Senhor venha renovar em nosso peito, em nosso coração, dando um espírito de firmeza, dando ânimo. Eu não sei você se precisa desse ânimo, dessa alegria, mas o Senhor hoje vem com essa palavra. Ele inicia em oração. Eu pedia: Senhor, conduz-me, diga-me o que nós possamos levar a falar. E ele iniciava com esse salmo. Davi, com certeza, nesse momento, ao escrever isso, dizendo assim: Deus, cria em mim um coração puro, porque nós precisamos disso para reconhecer que nenhum outro há salvação. Nós necessitamos reconhecer que em nós há o pecado, que em nós há aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que não nos traz alegria por completo, aquilo que talvez só você e o seu travesseiro sabe. Deus, no íntimo do teu coração, Ele vem com essa palavra. Não sei se é o teu desejo de ter um coração mais íntimo, mais puro de Deus, mas eu sei que o Senhor, nesse momento especial, agora, vem até o teu encontro. Em nenhum outro a salvação, e por isso nós pedimos firmeza. E é por isso, talvez, que ao orar eu pedi a Deus que quando trouxesse uma palavra, falasse com você, ao teu coração. Ele que convence ao Espírito Santo. Tem esse espírito de firmeza em seguir e escolher a melhor parte, que é Jesus. Por isso, meu irmão, eu quero dizer para você que nós precisamos entender o que é o pecado. O pecado vem do latim pectum, que significa falta ou delito, derivado do verbo peccare, que originalmente descreve um ato de pisar em falso ou tropeçar, ou dar um passo falso, ou seja, errar o alvo ou o caminho. Quando pecamos, é isso que acontece. Quando nós erramos, quando nós falhamos com Deus, nós erramos o alvo. E esse alvo é o céu. Muitos, se eu perguntar agora nesse momento, quem quer ir para o céu, diga amém. Se eu perguntar nesse momento, quem quer ir para o céu, levanta a mão. Talvez você vai dizer, eu tenho certeza que vai assim como eu, de falar assim, eu quero ir para o céu. E eu pergunto a você, quais são os passos que você está dando para chegar até lá? É um degrau, a gente sabe. E aquilo que impede eu e você de chegar até o céu é o pecado. Não é Deus que se afasta, sou eu com o meu pecado que coloca as barreiras. E essas barreiras se chamam pecado, que
na etimologia da palavra, significa errar, tropeçar, dar um passo. E eu digo a você, não importa a que grau você chegou, não importa quais são os vacilos que você já deu, o Senhor, Ele te chama a algo novo, a romper com esse pecado. Não é Deus que se afasta, mas sim as nossas limitações. Ele sempre fala conosco, Deus sempre está a nos ouvir, a nos escutar. Ele inclina os seus ouvidos. Humildemente peçamos ao Deus de Israel, o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, esse Deus fiel a nos revelar a verdade para romper com o mal. Não precisa de muito para entendermos o que nós precisamos nesse mundo, meu Deus. Não precisamos de muito para entender o que falta na face da terra. O amor, a paz, a presença do Espírito de Deus, o próprio Cristo, que eu vou chegar até lá e aprofundar nesse tema, em nenhum outro a salvação. Mas antes precisamos reconhecer esse pecado que nos afasta desse Salvador, o Emanuel, o Deus conosco, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, aquele que sabe, conhece o nosso coração, aquele que Hebreus esperaram por tanto tempo, a promessa se realiza, porque tudo que Deus promete Ele cumpre. Ele não é homem para mentir, Deus não falha com as suas promessas, Deus nunca falha com as suas promessas. E por isso eu fui buscar, tá bom, já que a gente precisa nos reconciliar com Deus, eu preciso também beber da graça, saber o que é a palavra, o que a igreja diz sobre isso. E o interessante é que definição de pecado no Catecismo da Igreja Católica, Catecismo da Igreja Católica 1849, diz o seguinte: o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta, é uma falta de amor verdadeiro. Olha só, amor verdadeiro, não estou falando amor banalizado, que nós vimos aí. Hoje em dia está muito banal o amor, né? As pessoas pensam que amor é paixão, e não é isso. Para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens, fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. Então, quando pecamos, nós estamos distantes da lei divina, da lei de Deus. E que não é penoso, não é difícil. Jesus nos ensina muito bem isso. Eu digo a todos que estão nesse momento assistindo a gente, eu digo a todos que estão nesse momento nos acompanhando, em que a primeira coisa não é dizer não ao mundo, não é isso, é dizer primeiro sim a Deus, é experimentar o amor de Deus. Louvado seja Deus por esse meio de comunicação, de chegar até você, todos que estão trabalhando, aos nossos irmãos que estão se dedicando, para levar esse amor, essa graça, essa palavra. Louvado seja Deus. E é isso, eu espero que você nesse momento, permita-se, experimenta. Deixa a palavra ir até o encontro, deixa o próprio Senhor te visitar, deixa o próprio Senhor ir na tua casa. E você repete comigo: seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, meu Deus. Seja bem-vindo, Senhor. Meu coração é teu. Revela-me. Mostra a tua face. Dai-me um coração puro. Diante de tudo que estamos vivendo, diante daquilo que eu estou passando, Senhor, mostra-me a tua face, o teu Espírito, a tua presença. E aí eu complemento o que diz: pecado é a ofensa de Deus, é a ofensa a Deus, ofensa de Deus não, ofensa a Deus. Pequei contra ti e só contra ti pratiquei o que é mal aos teus olhos, como diz em Salmo 51, versículo 6. O pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. E eu achei interessante na frase, aqui no catecismo, esse tesouro que temos da nossa igreja, que precisamos, que é desconhecido por muitos católicos, precisamos mais mergulhar. E diz assim no final: o amor de si mesmo até o desprezo a Deus. Portanto, o pecado é o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. O pecado é o egoísmo, é a autossuficiência, eu achar que eu não preciso de nada. E é talvez por isso que, talvez não, é por isso que Jesus vai e diz, né?
Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e tudo vos será dado por acréscimo, nada te faltará. Então, humildemente, peçamos ao Senhor Deus de Israel que nos revele a verdade para romper com esse mal. É com os olhos da fé, com a graça do Espírito Santo de Deus, que caem as escamas, os nossos ouvidos começam a ficar atentos a saber o que o Senhor quer para a nossa vida. Que nós largamos sim esse egoísmo, a vontade de se satisfazer, os pecados, os vícios. E a igreja ela define muito bem os tipos de pecado. Tem o pecado mortal e o pecado venial. O pecado mortal é o grave, rompe com a comunhão com Deus. Então eu não posso comungar. Esse é o pecado mortal. O pecado venial, ele é menos grave. Não é que é leve, não. É menos grave. O que acontece? Na oração eu posso conversar com Deus, porque o mortal e os demais, pecado é pecado. E na confissão, esse sacramento maravilhoso da igreja, e aí eu faço até um convite para você, que há muito tempo não se confessa, ou que talvez esteja enfermo, esteja na sua casa precisando de uma confissão, busque. Chegou o momento, é a hora esperada. Não deixe para depois, como diz em Isaías 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto Ele se deixa encontrar, invocai-o já que Ele está perto. E o Senhor fala contigo hoje. Buscai Ele enquanto Ele se deixa encontrar. Invoca-o. Você será ouvido, meu irmão e minha irmã. O pecado venial ele é menos grave, mas não rompe com a amizade com Deus. Assim como o grave, que é o mortal, ele rompe, eu não posso comungar, e aí, confissão. E eu faço uma observação, todo pecado é pecado, para não ficar mal entendido, né? Grave ou menos grave é pecado. E se nós queremos estar mais próximos de Deus, nós devemos buscá-lo incessantemente. Buscar as coisas do alto, olhar para cima, por hoje não pecar, eu quero mais e mais do Senhor. Né? Eu compreendi isso profundamente numa confusão com um frei franciscano, que ele dizia o seguinte: meu filho, o pecado é como um delito, que você ofende a Deus, e aquilo me marcou muito, você poderá perder o céu. Aí eu fiquei, meu Deus, eu entendi com mais força, que o pecado é um delito, é uma falta, é uma ofensa, aquela palavra na hora certa, no momento certo, não que eu não tinha compreendido antes, mas é que aquilo foi com uma espada de dois gumes, né? E aí eu decidi, eu preciso mudar, eu preciso me arrepender, eu preciso viver esse processo de conversão, e essa experiência única que eu e você precisamos viver, né? De obediência a Deus, porque sabemos que o pecado ele entrou no mundo pela falta de desobediência. Se a gente pega Gênesis 3, capítulo 6, a gente vê que quando Eva, né, come do fruto proibido da árvore, ela é enganada, desobedeceu a Deus. O pecado ele entra na nossa casa, ele entra na nossa vida, ele destrói tudo por conta disso. Porque nós desobedecemos a Deus. E eu faço uma pequena pergunta, uma pequena e breve pergunta, quantas vezes as suas decisões ou as suas vontades que foram, você tem quebrado a cara? Quantas vezes, por não confiar em Deus, você tem vacilado? Eu faço um convite, confie, busque, obedeça, para que não haja mais distrações, para que nós possamos estar atentos, para que, assim como não caímos na tentação de ouvir o maligno, chegou a hora de parar de ouvir o mundo, ouvimos as coisas, ouvimos parentes, mas esquecemos de ouvir a Deus, esquecemos que nenhum outro, não há outro, a salvação. Não há. A veracidade do Evangelho, ela rompe barreiras. As palavras de Cristo ecoam até hoje porque são verdadeiras. Ninguém ia morrer por acaso não, porque sabem que é verdade isso. Não tem coisa melhor e maior que o Evangelho, a palavra que saiu da boca de Jesus. Experimente fazer a vontade de Deus e viver o Evangelho sem adaptações. Se é que eu falo, como muitos aí preferem adaptar-se. Não sou eu, não é o Evangelho que se adapta à minha vida, é a minha vida que se adapta ao Evangelho, e eu vivo essa graça.
O Senhor não mentiu quando disse que a porta era estreita e larga é o caminho da perdição e muitos por aí vão. Escolhemos a vida eterna. Escolhemos buscar, é duro, é difícil, dói na carne. E é isso. Nós cristãos e que dizemos ser de Cristo, escolhemos a melhor parte. E a melhor parte é estar com o Senhor. A melhor parte é estar com Deus, é o lado dele. São Paulo já alerta, o salário do pecado é a morte. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. E não se engane que no mundo nós não podemos cair, vacilar. Até o próprio Cristo diz, não sentai às mesas dos escarnecedores. Mas Ele nos ensina como nos livrar. Então as coisas do mundo são até boas. Eu pergunto a você que aí está em casa. As coisas do mundo são boas? É boa, né? Pode até ser boa. Não tenha medo. Senão ninguém... O mundo pode até ser bom. Mas as coisas de Deus são melhores. Sem sombra de dúvidas. Os seus planos podem até ser bons. Mas a vontade e os planos que Deus tem para a sua vida é melhor. Não há outra salvação. Não há outro que pode te dar a salvação, mudar a tua história, a tua vida, assim como um dia o Senhor me resgatou, assim como um dia o Senhor resgatou a muitos por meio do Evangelho da palavra viva e eficaz. A palavra dele que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, atinge até a divisão e a medula da alma, tudo que é nu e descoberto aos olhos daquele que um dia havemos de prestar contas. Hebreus 12:4. O Senhor conhece, o Senhor sabe o teu coração. E nós decidimos hoje a romper com o pecado, a todo o mal, e buscar nesse Deus a graça, e saber que só o amor incondicional e verdadeiro vem dele. É Ele que nos dá essa verdade, é Ele que nos traz essa graça. Por isso escolha o plano do Senhor, que é o melhor para nossas vidas. Em nenhum outro há salvação. Igor, então como evitar? Como evitar o pecado? Em Eclesiástico 21, versículo de 1 a 5, diz assim: filho, pecastes, não faça mais, mas foge do pecado como se foge de uma serpente. Os seus dentes são como dentes de leão, se dela se aproximares, ele te morderá. Olha só o conselho que é dado para fugir do pecado. Foge do pecado como se foge de uma serpente. É fácil? Não. E é por isso que muitas das vezes, quando decidimos fugir do pecado ou do mal, como diz em Eclesiastes capítulo 21, com as nossas próprias forças nós caímos. Por que eu confesso sempre? Por que eu vacilo toda vez? Por que eu só caio? Porque nós confiamos nas nossas próprias forças e não confiamos na força que vem de Deus, a graça. Conversa com os santos. Senta com Carlos Acurso, João Paulo II, as suas escrituras, aquilo que eles deixaram e veja. Todos eles confiaram absolutamente em Deus e apontaram para Ele essa verdade. Então foge do pecado como se foge de uma serpente. Quem vê uma cobra em sem consciência e você não sabe como mexer com ela, se você não sabe dominá-la, você vai fugir. O pecado é assim. Espera um bote para te atacar. E aí esses dias eu vi uma história interessante sobre o pecado, que Satanás ele não quer a casa por inteiro. Ele só quer o prego da casa. Eu achei interessante, eu fiquei ouvindo a história. Certo dia um homem foi vender a sua casa, e ao vender a casa, um homem muito rico chegou perto dele e falou: olha, eu quero comprar uma parte da tua casa. Ele falou: não, eu comprei, como assim uma parte? Ofereceu um grande dinheiro e falou: olha, eu vou comprar o prego aqui da tua sala. O cara ficou sem entender: como assim? Eu vou dar tanto. Tudo bem. A família foi para casa, o cara vendeu só o prego ali na sala. Tá bom, esse homem veio com uma carne meio podre, com ossos, e botou pendurado no prego. Aquela família começou a se incomodar, porque começou com mau cheiro. Ele ligava: olha, tá mau cheiro. Não, mas eu comprei o prego, é propriedade minha, é meu. E aí, até que um dia a família não aguentou mais o cheiro, aquele incômodo, a briga, a discussão, foi embora da casa. E aí fica como exemplo para nós. O inimigo, Satanás, ele não quer a casa inteira. Às vezes só quer o prego. Esse prego é a brecha. Esse prego é muitas vezes você só buscar a Deus no momento de dificuldade. E não no momento de alegria, ou no momento estável da sua vida. Se é que às vezes nós podemos viver isso.
Não deixa o inimigo comprar nada da tua vida, porque você morreu por um preço e foi a preço de cruz, a preço de sangue. Jesus pagou um preço alto por mim e por você. É Ele, o Deus que salva. Por isso eu quero te convidar a você, aonde você estiver agora, a fechar um pouco os teus olhos. Isso. Talvez tenha zoadas, barulhos externos ou distrações. Eu quero te pedir em nome de Jesus, se você que está ouvindo isso, a repetir comigo só essa palavra: em nenhum outro. Em nenhum outro a salvação. Jesus, eu quero e desejo buscar mais e mais. Eu quero experimentar de Ti, Senhor, dai-me essa graça. Entender como João Batista que fala: Ele é o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Meu irmão e minha irmã, nós vamos para o intervalo nesse momento. Quero convidar você a permanecer conosco. Vamos só dar um pequeno intervalo e já retornamos. Fica com Deus. Amém. Em nenhum outro a salvação, em nenhum outro a salvação. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Voltamos do nosso pequeno intervalo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Que o Espírito Santo de Deus esteja com vocês, que a graça do Senhor alcance os corações. Quero agradecer desde já por você dedicar esse tempo. Eu sei que o Senhor tem algo a te falar e algo muito especial, e eu quero dizer desde já, a verdadeira alegria está em Jesus. João capítulo 6, versículo 14. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro. Ele é o caminho. Não há outra verdade. Podemos ver várias filosofias. Podemos até saber que existem outras verdades por aí. Mas eu confio na verdade de Cristo e essa verdade está no Evangelho. Não há vida fora de Cristo. Não há vida. E Ele é o caminho. Esse caminho que a gente trilha, decide seguir e escolhe, não se arrepende. Porque a salvação só vem dele, de vós só, Senhor. Por isso eu digo a você, não há outro que podemos confiar a não ser em Jesus Cristo. Não há. A minha vida só tem sentido em Jesus Cristo. A nossa vida só tem sentido em Jesus Cristo. Só nele. Não podemos confiar em mais outro. Em João capítulo 1, versículo do 29 ao 34, ele fala disso. Ele revela para nós a quem nós devemos recorrer. No primeiro bloco eu falava que o pecado, disse muito sobre o pecado, falei do que o pecado pode fazer nas nossas vidas, mas agora eu quero falar do que nós podemos, a quem recorrer, aquele que tira o pecado do mundo. É Jesus. É Ele, o prometido. Ele nos ensina que com o jejum e a oração podemos nos livrar do mal, das ciladas do inimigo que foi tentado no deserto, 40 dias e 40 noites. Mas o Senhor nos ensinou na serenidade, no compromisso. Antes de iniciar sua vida pública, Ele se preparou com jejum e oração. E mesmo assim o inimigo ainda foi tentar o Filho de Deus. Nós estamos falando de quem conhece a nossa vida. Que nós possamos pedir a Deus, façamos essa súplica de entender, assim como João Batista, e ter essa coragem, assim como João Batista, de declarar que Ele é o Cordeiro de Deus. Aqui está o Santíssimo atrás de mim, nesse lugar santo, propício para a graça de Deus. E eu reconheço que aqui está o Cordeiro, e vai te visitar o Cordeiro de Deus, aquele que tirou o pecado do mundo. Não importa a que grau você chegou, não importa o que você tem feito, a única coisa que o Senhor pede é um coração sincero, é um coração aberto
para receber a sua graça. Ele vai ao teu encontro, ele não mentiu. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O Senhor visita a tua casa. O Senhor visita a tua família, a tua história. E Ele pode mudar. Pode mudar. Eu sei disso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nenhuma outra salvação. Se você está com a sua Bíblia, a sua palavra, eu convido você a abrir em Atos. Atos capítulo 4, do 7 ao 14. É o tema dessa pregação. Atos capítulo 4, versículo do 7 ao 14. Esse momento, Pedro e João foram presos, porque fizeram milagres. Só para você entender aí o capítulo. Mas o versículo 7, nós vamos aqui do 7 até o 14. Diz assim: fizeram Pedro e João comparecer diante deles e o interrogaram: com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, falou para eles: chefes do povo e anciões, hoje estamos sendo interrogados em julgamento porque fizemos o bem a um enfermo e pelo modo com que ele foi curado. Pois fiquem sabendo todos vocês e também todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vocês crucificaram e que Deus ressuscitou dos mortos, e é pelo seu nome e é por nenhum outro que este homem está curando diante de vocês. Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, que se tornou-se a pedra angular. Não existe, versículo 12, não existe salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe outro em nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Eles ficaram admirados ao ver que, com a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução, reconheceram que eles eram companheiros de Jesus. No entanto, viam em pé junto a eles o homem que tinha sido curado e que não podia dizer nada em contrário. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então eles viram ali, interrogando Pedro e João, que estavam presos porque tinham curado um homem coxo, estava de pé. E aí interrogaram ele: em nome de quem vocês estão curando? Em nome de quem vocês vieram aqui? Pegaram ele à noite. Como já estava tarde da noite, prenderam os caras. Pedro e João estavam presos. E aí falaram: não, vamos aguentar, meu pai, amanhã tem um interrogatório. E chegaram para ele e interrogaram: em nome de quem vocês estão fazendo isso, operando milagres? É em nome de Jesus de Nazaré. A palavra diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo. O que é cheio do Espírito Santo? É um homem que deixou toda a vida. É um homem que foi movido. É um homem que estava em nenhum outro a salvação. Ele entendeu que a vida dele só tinha sentido em Jesus Cristo. Pedro e João do lado, homens que morreram, que deram a vida, assim como João Batista perdeu a cabeça. Às vezes a gente diz que é cristão, mas a gente não tem coragem de vestir a nossa camisa ou a nossa cruz e dizer que somos de Cristo em momentos ou em lugares que não são oportunos. Porque ser santo na igreja é fácil, difícil é no trabalho, no mundo, na casa. Aonde você for, aonde você vai, nós precisamos levar Jesus Cristo. Então Pedro diz: em nome de Jesus Cristo é que nós anunciamos o Evangelho, a palavra. E esse homem era curado. Então não puderam contestar nada, porque sabiam que a verdade estava naquele, em Jesus Cristo. E ali eles pregavam o Evangelho, anunciavam a boa nova e não contestaram. Diziam e sabiam que ali estava a verdade. E aí no momento de oração eu decidi falar o seguinte, eu falei: rapaz, quer saber, eu vou orar, pedir a Deus para revelar, falar. É um tema maravilhoso que deram, é um tema grande, no sentido de que chega aos nossos corações em nenhuma outra salvação. E o Senhor falava: existem muitas distrações para nos tirar da presença e da graça de Deus. E de fato, muitas distrações. Muitas coisas que nos tiram da presença do Senhor. Né? E o Senhor dizia mais. E eu falava: existe uma grande diferença de alegria e de euforia. E nesse período de carnaval a gente vê muita gente eufórica. Euforia é diferente de alegria, meu irmão. Euforia é passageiro, passa muito rápido. Mas alegria é só em Jesus Cristo. E alegria é uma pessoa. Jesus nos traz a alegria plena. Jesus traz a verdadeira alegria para o seu coração. Você que está vivendo, está passando agora por um momento de tristeza.
Quero dizer para você que está, meu Deus, minha vida só tem problema. Meu filho, enquanto a gente estiver vivo, vai ter problema. Onde não tem problema é no cemitério. Mas enquanto a gente estiver vivo, a gente precisa do quê? Da graça do Senhor. E entender que não há outro lugar que eu e você possamos nos lançar. Não há alegria verdadeira a não ser em Jesus. Perguntaram para Jonas, a Bíblia. Perguntaram para ele, Padre Jonas, é pecado ir para o carnaval? Aí o Padre Jonas falou, faz o seguinte, tem a lama, se você conseguir passar pela lama sem se sujar, ele não disse nem sim nem não, mas se você conseguir passar pela lama sem se sujar, e aí a gente aprofunda. Em nenhum outro a salvação. Sabe por quê? Porque o mundo vai oferecer várias distrações. O mundo vai oferecer um banquete, mas como diz São Paulo, o salário do pecado é a morte. Só em Jesus temos a salvação. Só em Jesus temos de fato a verdadeira alegria. O pão vivo descido do céu. Quando o barco estiver afundando, é nele que devemos nos apegar. De longe, estavam os discípulos na barca. Eles estavam todos juntos, reunidos. Estavam lá na barca, estavam meio balançando para um lado e para o outro. Tenho certeza que Pedro e João sabiam muito bem disso. E quando eles estavam na barca, olharam de longe, viram um fantasma, ficaram com medo. É um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Jesus fala, peraí, sou eu. Pedro, corajoso, vai e fala assim, eu quero ir até o Senhor. E aí Pedro pisa na água e começa a andar sobre a água. É interessante, meus irmãos, que quando Pedro está andando sobre as águas, diz que o mar estava agitado e o vento estava forte. Então, quando o mar estava agitado e o vento estava forte, Pedro olha para um lado e para o outro e começa a afundar. E aí Jesus estende a mão, homem de pouca fé, e levanta ele. Eu tenho certeza que tem sido uma experiência enorme para Pedro naquele momento. Por isso que dá tanta coragem, ele cheio do Espírito Santo, fala aqui em Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro a salvação. E em nossa vida é desse jeito, a gente até fala assim, eu quero andar contigo. E aqui é para você que já é de caminhada, você que caminha, você que está com Deus, você que está assistindo esse canal, teve que estar assistindo todas as pregações, quero dizer para você, homem e mulher de pouca fé, não olha para o lado e para o outro. Eu estou contigo. Eu caminho contigo. E você que, de surpresa, botou no canal, ligou, viu aí, agora é para você. Em nenhuma outra salvação, assim como Pedro, não olha para o lado e para o outro, não tenha medo. Estevão, os mártires, Carlos Acutis, João Paulo II, todos aqueles que confiaram em Jesus não se arrependeram. Eu não me arrependo de ter gastado minha juventude ao conhecer aos 14, 15 anos de idade Jesus, e você hoje não vai se arrepender a experimentar a palavra, porque a palavra não é minha, é de Cristo, é do Senhor. A nossa igreja, ela bebe, nós bebemos da graça de Deus, e o Senhor está falando contigo, meu irmão e minha irmã. Em nenhum outra salvação, não tenha medo, homem e mulher de pouca fé, o Senhor está contigo. Ele sabe das suas necessidades, Ele conhece o teu coração, Ele sabe das dificuldades, das tribulações. A gente às vezes confia em todo mundo, vai no YouTube, vai no Instagram, confia em todo mundo, confia na vizinha fofoqueira, confia no tio, na tia, mas acaba esquecendo de fazer aquilo que a palavra diz. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora e conversa com o Senhor. Às vezes esquecemos disso. Esquecemos de confiar naquele que de fato sabe da minha vida mais do que eu mesmo. Daquele que pode endireitar tudo e organizar. Em nenhum outro a salvação. Só convicto convence. Que o Espírito Santo de Deus possa convencer, meu irmão, você, de que só Ele pode nos dar salvação. Rasgou-se o véu por você. Se fosse só você no mundo, Ele viria por você. Seria flagelado, coroado com a coroa de espinhos, perfurado no seu lado, aberto no peito, chegou até o esquerdo, até o coração, as chagas, por você. É por você que o Senhor, Ele te ama, Ele te quer. Vem. Não tenha medo de entregar a sua vida para aquele que pode mudar a sua história. Igor, mas eu sou o único da minha casa que sigo. Não tem problema. É você. É você que o Senhor quer. E é por isso que não tenha medo, não tenha dúvidas. Não há outro. Não há outro.
É um dia o Espírito Santo convenceu, e um dia o Espírito convenceu a todos aqueles que experimentaram. O Espírito Santo de Deus é quem convence a todos aqueles que experimentam e sabem que Jesus é o centro, é o nosso Salvador. Ele nos salvou a preço de cruz, a preço de sangue, amor verdadeiro. Amor verdadeiro. E aí, lendo o catecismo mais uma vez, que coisa maravilhosa. Às vezes a gente não sabe mergulhar, né? Tem a palavra em nossas mãos, as armas para lutar um bom combate. E às vezes vivemos uma vida tão infeliz, triste. Precisamos de motivação sempre no YouTube, mas não vamos no Evangelho para ver o que tanto de motivação em palavras que transformam a nossa vida, a aliança. Ei, é uma geração, viu? Abraão, Isaac e Jacó, Davi, Samuel, de lá para cá todos eles confiaram em Deus. Por que você não dá uma chance, meu irmão? Olha só. E aí o catecismo vai trazer uma palavra interessante. Assim como a de João Paulo II, que eu falava, o amor me explica tudo. No Catecismo da Igreja Católica, 28:44, diz assim: o amor é mais forte do que o pecado. E aí eu digo, não é primeiramente dizer não para o mundo, é primeiramente dizer sim a Deus. E aí você vai compreender que primeiro dizendo sim a Deus, aí você vai compreender essa frase: o amor é mais forte do que o pecado. É mais forte que o pecado. E de fato, e aí a gente traz simbolicamente, né, verdade, e espiritualmente falando, o amor, o próprio Cristo, o amor, o nosso Deus, o amor verdadeiro e não as paixonites que a gente vê. Para algumas pessoas que acham que amor é o amor do outro, não, aí a gente entra em outros temas, né? O filos, o eros, o ágape. A gente está falando do amor incondicional, que é o amor de Deus. De João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e vida em abundância. É Ele. Hoje eu decido amar e viver uma experiência única com Jesus. É decisão. Se uma vida em santidade é decisão, uma vida sem pecado, por hoje não pecar, hoje eu não quero, hoje eu não vou dar o braço a torcer, hoje eu quero é ser de Deus, hoje eu quero é servir a Deus, é esse Deus verdadeiro, eu quero experimentar. Experimenta hoje, daqui uma semana, permanece firme, 1 mês, 21 dias, 1 mês, 40 dias, entrou a quaresma, permanece firme e veja o que vai acontecer na sua vida por meio disso. Experimenta viver essa graça. Experimenta dizer assim: hoje eu decido amar verdadeiramente a Deus e experimentar de Jesus Cristo, aquele da fonte abundante, aquele que traz a verdade para os nossos corações, a alegria plena. Eu vou reconhecer que em nenhum outra salvação. Eu vou entender porque que Pedro disse, cheio do Espírito Santo, não existe homem na face da terra que pode oferecer. Na Bíblia, Peregrino diz, não há outro que proporcione a salvação, é só Ele. É só Ele que pode nos dar salvação. O único que em Apocalipse diz que pode abrir os 7 selos, as 7 chaves em suas mãos, aquele que no dia final virá e nos julgará, o leão da tribo de Judá. Ele vem e olha para o teu coração, meu irmão. Ele não olha para o teu pecado, Ele não olha para que grau você chegou, Ele não olha para os teus vacilos, Ele olha para o teu coração e diz: filho, vem cá. Assim como eu entrei na casa de Zaqueu e quis ficar, eu quero ir na tua casa. Eu conheço, eu sei o teu nome. E aí você talvez pense: a minha vida de pecado e de vícios eu não consigo largar. Essa bebedeira, o cigarro, a prostituição, os planos para casar, a minha vida vocacional, o Senhor falar contigo. Eu fecho os meus olhos porque eu sei que nesse momento, de maneira sincera, você também fecha os seus e recebe agora de Deus o Espírito Santo. Porque só Ele, não sou eu, não é a igreja, é o Espírito que move a igreja e que me move. Dei uma chance, uma oportunidade. E nenhuma outra salvação, por isso eis-me aqui, Senhor.
Dai-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar, porque é o que eu desejo, é o que eu quero, é o que eu experimento. E eu falo para você, a minha vida foi transformada por Deus, porque eu permiti isso. A sua vida será transformada por Deus, porque você vai permitir isso. A igreja é transformada, porque nós permitimos que o Espírito Santo, todos os dias e a todo momento, toque a nossa alma. Eis-me aqui, se você Senhor, sabe, você canta essa música, onde você estiver. Dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Que o Senhor possa visitar o seu coração e você continue bebendo dessa graça maravilhosa, em nenhuma outra salvação. Fique com Deus, obrigado por estar conosco. Participe, continue participando aí das mesas das pregações e viva esse momento único e extraordinário com Deus. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar.